meus queridos e queridas, vamos lá continuar aqui, né, falando sobre a reprodução das pteridófitas. Então aqui nós temos o esporófito, tá? Que é a planta adulta, linda e maravilhosa, tá? Ela é diploide. O que é isso? Diploide. Os cromossomos estão aos pares. Então, o diploide, representado por dois N's, representa que esses cromossomos estão aos pares. Então, aqui nesse vegetal, olha lá, a folha, a raiz e o caule dela do tipo rizoma, tá vendo? Então, esse vegetal possui lá na parte posterior, lembra, as estruturas chamadas de soros, ou soros, que produzem os esporos. Essas estruturazinhas que parecem uma bolsinha são chamadas de esporângio. Esporângio significa urna, saco ou bolsa, tá? Então, que produz o quê? Esporos. Então, esporângios são as estruturas onde os esporos ficam armazenados, ou melhor, onde eles são produzidos. Então, ali nessa estrutura chamada de soros, que tem essas estruturas chamadas esporângios, vai ocorrer uma divisão celular chamada de meiose. O que é isso, meiose? Meiose é a divisão celular na qual ocorre a redução do número de cromossomos. Então, de 2 N's, tá vendo que eles estão aos pares, de 2 N's, essa divisão celular vai formar o que? Células só com a metade da informação genética, ou seja, de 2 N's ela vai produzir apenas esporos N. Então, os cromossomos não estão aos pares. Então, ali nós temos elas ali, né, reduzindo o número de cromossomos. Então, os esporos são haploide, tem a metade da informação do esporófito. Esses esporos caem no solo e germinam. Os esporos caem no solo e germinam. Então, eles vão germinar e vão originar essa estrutura que tem aqui. No caso dessa samambaia, tem essa estrutura em forma de coração, mas tem algumas que tem uma forma de fita, tá? Então, eles germinam, caem no solo e germinam e formam essa estrutura chamada de prótalo, tá? Esse prótalo, ele tem é um gametófito da planta e ele, como ele é oriundo daquele esporo haploide, o gametófito, ele é haploide também. Tá vendo aqui, ó? Então, o prótalo é essa estrutura que tem essa forma de coração, a gente chama de codiforme. Ela é verde porque ela tem cloroplasto e faz fotossíntese, então ela consegue se manter e se nutrir, tá? Essa estrutura possui nela, tá, regiões, tá lá, produtoras de espermatozoide e regiões produtoras de óvulo. Esse local aonde produz o espermatozoide é chamado de anterídeo. Então, essa região está aqui no prótalo. É chamado de anterídeo. O anterídeo é a porção da planta na qual é produzida o espermatozoide dela. E como é chamado o espermatozoide dela? Anterozoide. Na região que produz o gameta feminino é chamado de arquegônio. Arquegônio é a estrutura da planta na qual é produzida, tá? É produzida, no caso, a oosfera, tá? Então, essa estruturazinha feminina dela aqui, tá? Então, o anterozoide vai fecundar aqui, né, o óvulo, a oosfera dela, né? A água é que vai levar esse anterozoide. Tá vendo que ele tem essa estrutura locomotora, ele tem flagelo. Então, a água leva o espermatozoide até o arquegônio, que é a porção feminina ali, tá?
Então, ela vai ser nutrida, o embrião, o ovo ou o zigoto dela vai ser fecundado no interior da porção feminina dessa planta, tá? Então, o que vai acontecer ali? Vai ocorrer a fecundação. Essa plantazinha vai se desenvolver no interior aqui, ó, tá vendo? Então, a gente já fala que ela é uma embriófita. Ela já tem uma estruturazinha que vai nutrir esse embriãozinho aqui. Ela vai se desenvolver ali, tá? E aí vai crescer, ó, o esporófito jovem vai crescer sobre o gametófito. Então, o gametófito está ali, né, dando suporte para o esporófito jovem, tá? Que ainda não tem todas as estruturas dele. Ele é verdinho também, consegue fazer fotossíntese, mas ainda não tem raiz e tudo mais definido. Esse esporófito jovenzinho vai se desenvolvendo e vai se transformar no esporófito adulto. E nesse processo, essa estrutura chamada de gametófito, ela vai desaparecer, porque ela vai morrer. Então, ela deixa de existir, o esporófito se transforma em adulto, consegue ter a raiz para se fixar no solo, né? Já com todas as partes desse vegetal, consegue se manter e aí o ciclo continua, tá? Então, mas professora, como que ele amplia a quantidade de células se aqui era só uma célula ovo ou zigoto? Bom, após a fecundação, assim como acontece conosco, eles vão sofrer várias divisões celulares do tipo mitose. O que é isso, mitose? É a divisão celular na qual ocorre um aumento, né, da quantidade de células, do número de células, para que aquele único grupo de células consiga, né, produzir, né, células suficientes para formar um novo corpo, tá? Então, aqui ó, sofre sucessivas mitoses para ocorrer o aumento, né, do volume daquele corpo. Mas, professor, olha só, ele era N, né? Você falou que ele era N, então esse aqui é N. Como que vai? Então, o espermatozoide que ele produz é N também. Então, como que ele vai se transformar no esporófito, que é 2 Ns? Bom, meu anjo, meu pequeno gafanhoto, quando ocorre a fecundação, você não tem lá o espermatozoide N mais o óvulo N? Sim ou não? Sim, né? Então, N mais N formou um ovo ou zigoto 2 Ns. Tá vendo? Então, esse esporófito é 2N, o esporófito jovem é 2N, e o gametófito continua sendo N, tá? A união aconteceu aqui dentro da estrutura, né, feminina dessa planta. Tá? Então, N mais N formou um esporófitozinho 2N, que continua o ciclo dele aqui, tá vendo? Bom, o que mais nós temos que ver nesse ciclo? Nós vimos que aqui, para formar o esporófitozinho, ocorre mitose. Aqui, na hora de formar o óvulo, ou melhor, desculpe, para formar o esporo, ocorre meiose, né? Reduziu para N. Aqui o N se juntou e formou 2 Ns. Mitose, cresceu, tranquilo. Então, a senhora falou que ele germina. Isto. Então, aqui ele germina e aqui tem fecundação. Tá bom? Aqui tem germinação e aqui tem fecundação. Então, olha só, meu amor. Se aqui ele germinou, então eu falo que aqui ocorreu um tipo de reprodução chamado de reprodução assexuada ou agâmica. O próprio organismo se desenvolveu sem que ocorresse a união de outro ser. Ou seja, sem que ocorresse troca de informação genética. Então, aqui ocorreu uma reprodução, uma fase assexuada, tá bom? Na hora que ele germina, ocorreu um tipo de reprodução chamada de assexuada. Aqui, olha só, quando ocorre a fecundação, vou tentar escrever aqui, tá? Quando ocorre a fecundação, não vai dar para escrever tudo. Que tipo de reprodução é essa? Que tem a união de duas células reprodutivas, fase sexuada. Olha só,
tá? Então, aqui eu tenho dois tipos de reprodução, ou melhor, duas fases no mesmo ciclo reprodutivo, uma fase assexuada e uma fase sexuada. Então, eu tenho uma alternância de geração. O que é alternância de geração? Eu alterno uma fase assexuada e outra fase sexuada, tá? Então, assim como nas briófitas, aqui também tem uma alternância de gerações, tá? Uma alternância entre uma fase assexuada e uma fase sexuada, tudo bem? Professora, mas aqui, ó, a senhora falou que ele tem as duas estruturas, né? A masculina e a feminina. Então, eu digo que esse prótalo, ele é monóico. Mono significa um, oico é casa. Então, monóico é quando eu tenho as duas estruturas, né? Sejam elas masculinas ou femininas, no mesmo ser. Então, aqui nela, ela possui as duas estruturas no mesmo, né? No mesmo o corpo aqui, no caso, o prótalo. Então, eu falo que ele é monóico. Cheio da escrita aqui, né, crianças? Vamos tentar fazer um pouquinho melhor. Vamos ver no outro que fique mais clarinho aqui, mais evidente? Vamos lá. Aqui. Olha o ciclo de vida aqui. Fica bem melhor para vocês, tá bom? Então, aqui nós temos, olha só, o esporângio, que é 2 N's, vai produzir os esporos, olha lá, sofreu o quê? Meiose. Então, aqui vai ficar mais fácil para eu escrever para você. Sofreu meiose e formou os esporos, que são N. O esporo cai no chão e germina, tá bom? Na hora que ele germinou, ele forma essa estrutura chamada de prótalo. O prótalo traz as estruturas masculinas e femininas, no caso chamado de gametângios. Anterídeo é o local onde é produzido, né, o espermatozoide dela. E arquegônio é onde é produzido o gameta feminino. Então, aqui é chamado de gametófito, justamente porque produz os gametas. Ele é verde, ou seja, ele faz fotossíntese e ele é independente do esporófito, tá? Então, aqui nós temos as estruturas, né? A estrutura feminina chamada de arquegônio, e aqui nessa estruturazinha ocorre a fecundação. A água leva os gametas masculinos, chamados de anterozoides, até o gameta feminino, que é chamado de oosfera. Ali ocorre a fecundação, olha lá, tá? Dessa estruturazinha, após a fecundação, tem a célula ovo ou zigoto, ó, aqui N, não era N? O espermatozoide, N mais N formou o zigoto 2 N's. Então, aqui vai ocorrer diversas divisões celulares chamadas de mitose para aumentar o número de células. Essa estrutura vai produzir uma plantinha chamada de esporófito jovem. O esporófito jovem fica um tempo em cima do gametófito, né? E aí, a hora que ele cresce, ele cria raízes e tudo mais, as folhas, o caule dela, ela se desenvolve, um esporófito adulto, e o ciclo continua. Então, esse é o ciclo de vida das plantinhas, né? Das traqueófitas, e como exemplo aqui as samambaias, tranquilo? Vamos lá, meus anjos. Vamos anotar algumas coisas em relação à reprodução? Primeiro, elas são monóicas, ou seja, tá? Elas, no caso, têm a estrutura masculina e feminina na mesma planta. É necessária a presença da água para que ocorra a fecundação. Então, nesse ponto, elas são semelhantes às briófitas. Elas realizam alternâncias de gerações, tá? Então, aqui um esqueminha para vocês, comparando o gametófito com o esporófito. O gametófito é haploide, o esporófito é diploide. O gametófito é autotrófico, o esporófito também. O gametófito faz reprodução sexuada, o esporófito assexuada. Lembra? Ele produz os esporos, e aí o esporo cai no chão e tudo mais. O gametófito é passageiro, ou seja, é efêmero, o esporófito é permanente. Comparando briófitas e pteridófitas, nós temos em relação à vascularização. Nas briófitas é ausente, nas pteridófitas é presente. A estrutura, briófitas tem rizóide, cauloide e filóide, ou seja, é um rudimento de raiz, de caule, de folhas. Já as pteridófitas não, já tem raiz, caule e folha. A raiz, o caule dela é do tipo rizoma.
A fase dominante das briófitas é o gametófito. A fase dominante nas pteridófitas é o esporófito. Nas briófitas, o gametófito é dioico, ou seja, de sexo separado. Nas pteridófitas, o gametófito é monóico, ou seja, ele possui as duas estruturas na mesma planta. Antigamente era chamado de hermafrodita, tudo bem? Quanto à reprodução, as duas fazem o quê? Alternância de gerações, tá? Alterna uma fase sexuada com uma fase assexuada com uma fase sexuada. As duas dependem da água para a reprodução. As duas também não possuem, né, semente, flor nem fruto. Por isso elas são o quê? Criptógamas. E agora umas atividades para vocês resolverem. E vamos que vamos.